Eu gostaria de convidar você a abrir no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Amém? Diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui a Tua palavra nessa noite. Pedimos para que o Teu Espírito Santo conduza essa ministração, que o Senhor fale em cada coração, Pai. Que assim os nossos corações, como uma terra sedenta, possa assim receber esta palavra que venha causar, Senhor, mudança de vida, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Amém, Jesus. Amém? O tema da mensagem de hoje está ali no telão: Jesus, a verdadeira paz. E eu quero iniciar te fazendo uma pergunta. Quem aqui, em algum momento na sua vida, sofreu ou sofre pela ausência de paz? Ninguém? Vamos todos para o céu. Amém? Agora, nesse instante, Jesus leva todo mundo. Eu já sofri por ausência de paz. Você já sofreu por ausência de paz. E parece que em alguns momentos, esta ausência de paz quer bater na nossa porta muitas das vezes. Não é mesmo? Quando nós pegamos aqui o Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, Jesus, ele inicia aqui as suas últimas palavras com os seus discípulos antes dele ser preso. E é interessante que no capítulo 14, logo no versículo de número 1, ele diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Nós, seres humanos, ao longo da nossa existência e após a queda, se tem algo que nós temos combatido constantemente, são os conflitos que pairam dentro do nosso coração. Conflitos internos que nos corroem, que nos agarram muitas das vezes, que tentam nos puxar, nos tragar. Conflitos externos, conflitos sociais, econômicos e muitos outros que de alguma forma nos afetam e que por vezes também contribuem para afetar nós, em nosso individual, em nosso indivíduo, dentro de nós, o nosso próprio conflito. E tanto um como o outro, seja um conflito interno, seja um conflito externo, que vem de encontro a nós, ambos, eles têm um único propósito: tirar a nossa paz. É nos distrair e tirar a nossa paz. E é por isso que Jesus, ele inicia essas últimas palavras com seus discípulos, a partir do capítulo 14, 15 e 16, dizendo: Não se turbe o vosso coração. E aqui ele está se referindo exclusivamente a um conflito interno, aquilo que é exclusivo meu, aquilo que é exclusivo seu, aquilo que às vezes a pessoa que está do seu lado não percebe que você está passando, e que às vezes nós queremos esbanjar um belo sorriso para que ninguém perceba de fato, mas somente Deus, somente você sabe o que está passando aí dentro. E é por isso que Jesus, ele diz: não se turbe o vosso coração. Porque embora a pessoa que está do seu lado não saiba, ele sabe o que passa dentro do seu coração. E por isso ele diz: não se turbe. As palavras de Jesus no versículo 1, é importante nós entendermos que Jesus aqui, ele não está fazendo um pedido.
Jesus, ele não está orientando ou sugerindo algo. Ele não está dizendo, se você quiser, você faça. Pelo contrário, Jesus, ele está usando um termo imperativo aqui. Ele está dando uma ordem ao ponto de dizer, não se turbe o vosso coração. É como que se Jesus estivesse dizendo, não permitam que as situações desta vida os corroam de tal forma que venha a causar inquietações dentro de vocês, que façam com que vocês se afastem de mim. Não se turbe o vosso coração. Jesus, ele está olhando para dentro de nós. Neste momento, Jesus não estava olhando para os problemas sociais que havia em meio ao povo judeu, em que os discípulos enfrentavam, em que a nação passava, mas ele estava olhando para dentro de cada discípulo, assim como hoje ele olha para cada um de nós e diz, não se turbe o vosso coração. Jesus sabe que a partir do momento que eu e você damos atenção, muita atenção, às situações que tiram a nossa paz, isto é um sinal de que a incredulidade já bateu dentro de nós. Porque a incredulidade nada mais é que o resultado ou a ausência de Deus dentro de nós. Ao ponto de que o nosso coração ele fica conturbado, o nosso coração fica inquieto, o nosso coração fica afligido, o nosso coração se distancia do Senhor, nos rebaixando cada vez mais, nos diminuindo, nos impotencializando da presença de Deus, nos afastando da presença dEle. E é por isso que Ele está nos chamando a atenção, para que nós não venhamos permitir que as situações dessa vida venham tirar a verdadeira paz de dentro de nós. E é interessante que Jesus, logo de início, além de uma forma imperativa, além de uma ordem e de uma instrução que Ele nos dá, Ele já dá a solução. Porque Jesus, Ele diz, não deixem, não se permitam com que as inquietações da vida os destruam. Como? Crendo em Deus e crendo também em mim. Ou seja, é olhando para Deus, é olhando para o Senhor, porque a partir do momento que nós tiramos o nosso foco de Deus, logo nós vivemos uma ausência de paz em nossas vidas. É interessante nós refletirmos sobre esta palavra, porque em meio ao caos que nós estamos vivendo na nossa sociedade, e este caos, aqui eu quero abrir um parênteses, porque o caos ele pode ser entendido de diversas formas, e depende muito a maneira que você está. Porque para alguns, o caos pode ser um desemprego. A pessoa não consegue trabalho, ela não consegue se sustentar, ela está em meio a um caos na sua vida. Para outros, o caos já se refere a um relacionamento que foi quebrado, a um relacionamento que foi desfeito. Logo se desfaz e a pessoa entra em um caos. Somente ela, o seu indivíduo, o seu conflito interno paira dentro dela. Para outros, o caos é você sofrer constantes ataques no seu trabalho, no meio da sua família, entre os seus vizinhos. O caos para alguns é perder um ente querido, uma pessoa próxima. Mas uma coisa é certa, para todos nós, o maior caos é nós estarmos distante de Deus. E é este caos em nossas vidas, que para uns é de uma forma, para outros é de outra, mas que está ali brotada. É exatamente este caos que produz em nós uma falta de paz. E Jesus, Ele está aqui nos chamando a atenção para nós olharmos para Ele, exclusivamente para Ele. Como o próprio autor de Hebreus, ele diz lá no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé.
poucos hoje querem olhar para Jesus. Muitos não querem mais olhar para Jesus, porque preferem colocar o seu eu, o seu egoísmo, colocam as suas ideologias, os seus ideais na frente e acima do próprio Deus. E é a partir daí que o caos se instaura. E a Bíblia nos deixa muito bem claro isso, inclusive com o povo de Deus no Antigo Testamento. Quer ver só? Vamos abrir a Bíblia comigo aí? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5. Amém? Diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. O que a Bíblia está nos ensinando claramente aqui, meus irmãos? Quando o povo decidia buscar a Deus, eles achavam, Deus estava lá, Deus nunca saiu de lá. O povo se afastava da presença de Deus. E tal era o afastamento do povo de Deus, que diz a Bíblia que não havia paz no meio deles, mas apenas perturbações no meio do povo. O afastamento de Deus gera em nós uma angústia incalculável. É a mesma angústia que eu e você tínhamos antes de sermos encontrados por Ele. Era como que um vazio dentro de nós, que qualquer coisa que nós quiséssemos colocar para preencher, nós não conseguíamos preencher. Este afastamento de Deus causa uma perturbação em nosso coração, uma inquietação em nosso coração, uma verdadeira necessidade de paz. A Bíblia diz, lá em Isaías 48, 22, que os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Esta paz nós encontramos exclusivamente na pessoa de Jesus. E é por isso que ele inicia falando: não se perturbem, não se deixem perturbar o coração de vocês pelas situações dessa vida. Mas, caso haja uma inquietação, eu quero que vocês saibam o que Jesus está dizendo no versículo 27. Eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Esta paz é de Jesus, não é de outro, mas é apenas de Jesus. Esta paz de Jesus, meus irmãos, é a paz que vem, que penetra em nosso coração e que preenche aquele vazio que outra hora eu e você tínhamos. Mas aqui fica algo importante para nós entendermos, que a paz, mesmo a paz de Jesus, Jesus não está dizendo aqui que a paz dele nos isenta de passarmos por guerras. A paz de Jesus não nos isenta de passarmos por problemas. A paz de Jesus não nos isenta de passarmos por aflições. Mas esta paz a qual Jesus ele está se referindo
É a paz que gera um sentimento de relacional com Deus, um relacionamento com Deus e em Cristo, que mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às provações, mesmo em meio aos problemas, às lutas, à angústia, nós temos a certeza e a convicção de que o nosso Senhor está conosco, independente do que nós estivermos passando. Jesus não prometeu ausência de aflições, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta paz de Jesus é uma paz que vem para nos conectar novamente com Deus. É uma paz que gera uma nova identidade em nós, na pessoa de Jesus. É uma paz que cria novamente um novo relacionamento com aqueles que outra hora foram relacionamentos quebrados. Esta paz de Jesus, ela cria uma harmonia entre nós e o nosso Deus. Não se trata de uma paz que você compra na esquina. Não se trata de uma paz que você entra lá no Play Store, baixa um aplicativo, faz o download da paz para dentro de você. Não. Não é esse tipo de paz. Não é aquela paz que você entra numa playlist, baixa ali para que você sinta a paz. Não é uma paz que eu e você alcançamos por nossas forças, porque essa paz vem de Jesus para dentro do nosso coração, para nos acalentar, para nos acalmar em meio à dor e em meio ao sofrimento. A paz de Jesus, ela é eterna e não nos isenta das aflições. E é por isso que Jesus, lá no capítulo 16, versículo 33, ele diz: eu tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu que tenho a paz, que sou o dono da paz, e que o profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6 do seu livro, ele diz que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, Ele é o dono da paz, Ele é a paz em pessoa, que em meio à aflição, em meio à angústia, Ele vem, Ele acalenta, Ele aquece o nosso coração e nos dá um novo ânimo para nós continuarmos seguindo e caminhando junto com Ele. Jesus não prometeu a ausência dessas coisas, mas o que Ele prometeu, Ele cumpre, que é caminhar conosco em meio ao sofrimento. E é interessante o que Jesus fala ainda, porque Jesus ele diz assim: esta paz que é minha, esta paz que é eu próprio, eu dou para vocês, mas eu não dou como o mundo dá. Qual que é a expectativa de paz que o mundo tem? Para alguns, a certeza de paz é ter um extrato bancário recheado, segurança financeira. Amém. Tem que se precaver mesmo. Tem que olhar lá para frente, fazer ali o pezinho de meia. Mas muitos colocam a sua segurança nisso. E dizem que a paz é promovida por isso. Para outros, a paz vem da sensação de segurança pelas ações que o governo faz. E se nós olharmos para o governo dessa terra, irmãos, nós só temos decepção. Para outros, se agarram em uma paz baseada na ansiedade, em resolver as coisas para hoje, para agora, sem se planejar, sem pensar. Quando nós vamos para o centro de Curitiba, o que a gente vê muito hoje lá? Câmera, né? Para onde você anda, você é filmado. Seu carro é filmado, você é filmado, tudo é filmado. Eu me lembro uma vez que eu estava
Eu e minha esposa, antes de mudarmos para Curitiba, isso há 12 anos atrás, pouco antes da gente vir, recém-casados ainda, nós vamos fazer 14 agora, isso, mais ou menos uns 12 anos. O meu carro era um Golzinho quadrado, mas era uma benção, irmão Luci. Aquele carro foi feroz, hein? Só que a bênção daquele carro estava com o ponteiro da gasolina quebrado. E vai nós lá, recém-casados, né, num culto de jovens, que ficava distante, a gente tinha que pegar a estrada. Bom, eu tenho a certeza que tem gasolina e dá para ir. Nós fizemos só uma curva num ambiente escuro, o carro já pipocou e parou ali mesmo. Foi o tempo de eu entrar na banguela e parar. E agora? Ligamos, o socorro ia vir, que era um parente, trazendo um litro de gasolina, né? Mas de repente para do meu lado um guincho. Eu falei, mas quem chamou guincho? O camarada apareceu do meu lado meio com medo do que estava acontecendo ali, eu também com medo, eu abri a janela, só o olho para fora. Ele falou assim, eu te vi pela câmera e eu vim te dar o socorro. Eu nem chamei o rapaz, ele foi lá me ajudar. Então, eu e você, nós somos vigiados o tempo todo, seja na hora do desprezo, mas seja na hora da bênção também. Nesse caso, foi um momento de bênção. Mas logo que ele encostou, a ajuda chegou, o litro de gasolina também chegou, e foi o tempo de ir para um posto, né? Dali em diante, a esposa falou, você vai consertar esse ponteiro na segunda-feira, que era no sábado, né? Estava eu lá consertando, né? Obedece quem tem juízo, não é? Mas nós somos vigiados o tempo todo. Isso traz uma sensação de segurança e uma momentânea paz. Para outros, a paz é baseado, né, quando a gente está andando nas ruas, nós vemos aquele monte de viatura de polícia, uau, estou seguro aqui. Amém, tem que trazer segurança de paz, de segurança e de paz. Mas não é essa paz. Esse tipo de paz, meus irmãos, é uma paz circunstancial. Ela pode ser até pertinente, mas elas não são permanentes. Elas são falíveis. Elas podem falhar a qualquer momento. E quando elas falham, o terror é instaurado e o caos volta. E aí? O conflito nasce novamente. Mas ao que Jesus está aqui se referindo, ele está falando de uma paz que permanece, uma paz duradoura, uma paz que o mundo pode estar desabando, mas mesmo que o nosso coração esteja ali, segurando, mas nós temos o conforto de Deus em nós. E eu posso te dizer que só tem isso quem já experimentou. E eu posso te dizer, como alguém que já experimentou e experimenta, é a melhor sensação de todas, ter a paz de Jesus em nós. É você ter aquele receio muitas das vezes, como que eu vou fazer para amanhã pagar a conta? Mas vem aquela convicção, Jesus é o meu Senhor. E quando você menos espera, a solução aparece. Em meio àquela enfermidade que você está passando, médico algum consegue resolver. Jesus, o Senhor é o que me acalenta, o Senhor é o que me consola, o Senhor é o que me conforta, e o Senhor vem com o seu conforto, mesmo em meio à enfermidade. Senhor, estou perdendo alguém que amo. O Senhor vem e aquece o seu coração e te traz paz. Não é o desespero que vai bater, porque Jesus está ali. Essa paz de Jesus é a paz que acalma a tempestade. Quando ali os discípulos estavam dentro daquele barco, os ventos batendo, a água do mar cada vez mais brava, de repente Jesus aparece, repreende o vento, acalma o mar, e a Bíblia diz que há bonança, ou seja, a paz. Jesus é aquele que acalma a tempestade da nossa vida.
Esta paz de Jesus é a paz que traz esperança em meio ao desespero. Quando nós percorremos alguns capítulos aqui, no capítulo de número 20, versículo 19, 20, 21 e 22, Jesus ele já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado. Alguns não tinham visto Jesus ainda. E diz a Bíblia lá no versículo 19 que os discípulos estavam trancados, com medo dos judeus. Alguns ali sem expectativa nenhuma. Outros com dúvidas, como o mestre morreu, o Messias se foi, o medo no coração de outros, e eu posso me colocar no lugar destes homens, porque eu estaria como eles, você estaria como eles, nós estaríamos como eles, temerosos, com medo, sem expectativa, sem esperança alguma, e agora o que vai acontecer? Mas diz a Bíblia que Jesus aparece no meio deles e diz assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. Diz a Bíblia que naquele exato momento uma alegria brotou no coração dos discípulos, no versículo de número 20. E eu começo a imaginar eles correndo em direção ao Senhor. Eu começo a imaginar aquela falta de expectativa saindo deles, aquela falta de esperança saindo deles, aquele coração triste saindo deles, aquela angústia de que o mestre tinha indo embora, e agora eles olhavam para Jesus, e tal era a sensação de alegria, que Jesus teve que chamar a atenção deles, versículo 21, e dizer novamente: paz seja convosco. E eu começo a imaginar aqueles homens olhando para Jesus e lembrando das palavras que ele havia dito dias antes, ao ponto de dizer: eu vos deixo a minha paz vos dou, porque eu sou a paz verdadeira, eu sou o príncipe da paz, eu sou aquele que está com vocês agora, mas eu sou aquele que vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta paz é só Jesus que pode dar. Você não vai encontrar em lugar nenhum mais, em nenhuma prateleira. Somente Ele pode derramar no seu coração. Quem tem Jesus tem a verdadeira paz. E esta paz é derramada em nossos corações, como Ele mesmo complementa no próprio versículo 27. Não turbem o vosso coração. Eu deixo a minha paz dou, e eu não dou como o mundo dá, que coloca suas expectativas em coisas falíveis, em coisas materiais, em coisas deste mundo, mas a minha paz é uma paz eterna que vem dos céus. É uma paz eterna. E eu quero trazer aqui brevemente para você 3 ensinamentos e aplicações práticas a respeito desta paz de Jesus. Primeiro, esta paz é uma paz salvadora, é uma paz reconciliadora, é uma paz regeneradora, é uma paz que nos justifica perante Deus mediante a fé. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conceito de paz trazida por Jesus, e que Paulo também depois replica este conceito, se trata de uma reconciliação entre partes que estão em conflito. É aqui que surge, é aqui que se estabelece a doutrina da salvação, que nada mais é que o homem estando em conflito com Deus, ele é reconciliado mediante o derramar do sangue precioso de Jesus na cruz. Uma paz que eu e você não tínhamos, uma vida eterna longe de Deus, que é o que estava nos reservado. Jesus, mediante a sua morte, a sua ressurreição, agora Ele restabelece
uma harmonização entre o homem e Deus. E permite com que eu e você sejamos perdoados dos nossos pecados. O profeta Isaías, ele também diz no capítulo 53, versículo 5, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz reconciliadora, a paz regeneradora, a paz que unifica novamente com Deus, que cria uma harmonia novamente com Deus. A nossa alma que antes caminhava distante do Senhor, agora nós passamos a ter um bem-estar espiritual diante de Deus, através de uma regeneração produzida por Jesus em nós. A nossa alma que estava atribulada antes de sermos encontrados por Ele, antes de termos sido chamados por Ele, agora vive em paz. Mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, nós temos a certeza de uma eternidade ao lado dEle. É uma paz salvadora, reconciliadora, regeneradora, justificadora pela fé. Mas esta paz, ela representa também a presença de Jesus em nós. Só tem paz quem tem Jesus. Voltando a João capítulo 20, versículo 19, a Bíblia diz assim: chegou Jesus e se pôs no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus estava presente em meio aos discípulos. E em meio às aflições, como ele mesmo diz no capítulo 16, versículo 33, que já foi citado aqui, ele vai continuar a estar conosco, nos trazendo a paz. E esta paz só vem a partir do momento que eu e você permitirmos ele fazer morada em nós. Parece que às vezes passa-se os anos na nossa caminhada cristã, para muitos, parece que caminhar com Jesus deixa de ser algo prazeroso, porque a pessoa se acostuma com aquilo. Para muitos não faz mais sentido. Muitos não querem trazer mais Jesus para dentro do seu lar. Jesus deixou de estar presente dentro de lares há muito tempo. E quão glorioso é quando nós permitirmos Jesus fazer parte da nossa família, fazer parte dos nossos lares. E eu quero aqui até aproveitar as professoras do Teams, né? Que momento maravilhoso vocês proporcionam, né? Quando dão aquelas atividades para os teens lerem a Bíblia durante a semana. E não é só para o teens, é para os pais também fazerem junto. Eu sento com o Murilo lá, eu falo: filho, pega um papel aí, pega uma caneta, vamos fazer um esboço aí do que a gente vai ler. Você vai ler junto com o pai, para não ficar cansativo, você lê uma parte, eu leio outra, a gente para, você escreve o que entendeu, para fixar. E a gente fica ali, meia hora, 40 minutos, 1 hora. E é interessante que a pequena, a Luísa, 4 aninhos, ela quer fazer parte daquilo. Ela não sabe ler ainda, mas ela está ali desenhando e ouvindo. E ela fala assim: é isso aí, pai, Jesus tem que morar no nosso coração. Sim, filha, também é isso, mas aqui também está dizendo isso. Sim, pai, mas Deus tem que morar no nosso coração. É a forma que ela entende. Mas isso é um discipulado em família. Vocês estão dando esta oportunidade, né? Que bênção, porque nós estamos sendo conduzidos a discipular os nossos filhos.
Isso é fazer Jesus se fazer presente na nossa família. A igreja proporciona um meio, mas nós temos a responsabilidade disso fazer acontecer. Jesus estar presente na nossa casa é quando o seu filho está chorando, com dor, tem um pesadelo à noite e acorda: pai, mãe, ora por mim. E você começa a orar: filho, está tudo certo? Tá, posso dormir. Porque ele vê uma referência de Cristo na sua vida. E você está promovendo essa referência na vida dele. Porque ele vai querer se tornar igual, para que quando ele for um pai, para quando ele for uma mãe, ele querer fazer igual. Essa semana o Murilo ele teve um pesadelo, e ele disse: pai, ora por mim. Oramos. No dia seguinte ele falou: pai, eu orava junto enquanto você orava, mas parece que algo não deixava eu orar. Eu falava: filho, isso é batalha espiritual, é aí que você tem que cada vez mais orar, porque quando você mais orar, mais o inimigo vai se afastar da sua vida. Entendi, pai. É discipulado na prática. Jesus, na vida de muitos, não se faz mais presente no seu ambiente profissional, sabia? Será que as pessoas no nosso ambiente de trabalho tomam cuidado com o que vai falar, porque você, como um servo do Senhor, está por perto? Ou elas te consideram como iguais a ela? Isso é sério. As pessoas nos procuram no nosso ambiente de trabalho para ser aconselhado, para ter a explicação de algum tema sensível baseado na Bíblia. Se isso não acontece, irmãos, eu falo com propriedade isso, se isso não acontece, algo está errado. E o errado não está em Deus, o errado está em nós, que deixamos Jesus de lado, ao ponto dele não se fazer presente mais nas nossas vidas. Porque quando ele se faz presente, é perceptível a presença dele em nós. Será que quando você está fazendo a sua atividade física, na rua, na academia, onde estão os teus olhos? Onde estão os teus pensamentos? Está naquilo que vai glorificar ao Senhor? Ou está te conduzindo a um afastamento de Deus? Nós vivemos dias difíceis, meus irmãos. Dias difíceis, onde se a presença de Jesus não estiver em nós, vai se tornar bem mais difícil. Esta paz promovida por Jesus só estará em nós quando Jesus estiver em nós. E terceiro, esta paz, ela é alcançada quando nós nos prontificamos a ouvi-lo falar pela sua palavra. O salmista, lá em Salmos 119, versículo 165, ele diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz há para aqueles que amam a tua palavra, a palavra de Deus. Eu e você vivemos num tempo de distração. Nós somos blindados de razões para estarmos distraídos da presença de Deus. E a distração muitas das vezes está na palma da nossa mão, está dentro do nosso bolso. E que nós preferimos colocar em primeiro plano, enquanto que tirarmos um momento para ouvir Deus falar pela sua palavra, já não é nem mais o segundo plano, já não é nem mais o terceiro na fila, já está lá em último, numa lista de 10 itens, está lá em último. E muitas das vezes questionamos: eu não ouço Deus mais o Senhor falar.
Mas por que nós não ouvimos mais Deus falar? Porque nós não tiramos um tempo para Deus falar conosco. Deus, mas eu não sinto mais a sua presença. E não vai sentir enquanto não termos tempo para ouvirmos Deus falar mediante a sua palavra. É necessário, irmãos, nós nos despertarmos neste tempo, um tempo de aflição, um tempo de angústia, um tempo de distração, que nós somos pegos, para tirarmos tempo para Deus. Meditar na sua palavra, ouvi-lo falar mediante as Escrituras Sagradas. Não negocie esse tempo, que seja inegociável o tempo que você tem para buscar Deus mediante a palavra dele. Em meio às lutas, em meio às angústias, em meio às aflições, somente a paz de Jesus é que pode promover um coração aquecido, acalentado e direcionado para a presença de Deus. Somente a paz que Jesus dá. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Jesus dá. E para concluir, eu quero te convidar a receber esta paz no seu coração, a buscar por esta paz, a ter o príncipe da paz na sua vida. Você pode dizer, mas eu já recebi, mas como está a sua relação com Deus? De Gênesis a Apocalipse, o que nós vemos é Deus buscar restabelecer o relacionamento do homem com Ele, preparando durante todo o Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, o propósito de Deus é ter uma harmonia com o ser humano. Como está o seu coração? Seja você que é um cristão há muitos anos, seja você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o Senhor nos convida para termos Jesus, que é a verdadeira paz em nós, em meio à dor e em meio ao sofrimento. Não é em outra coisa neste mundo que é passageiro, mas sim é nele, porque Jesus é a paz. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você possa ter uma semana de muita paz, a despeito de qualquer situação, que o Senhor traga paz ao teu coração. Amém? Queremos agradecer a todos presentes, visitantes. Por gentileza, não vá embora você visitante sem receber a lembrancinha. Tem uma pessoa ali simpática que está assim ansiosa para te entregar uma lembrancinha e pegar o seu nome e contato, tá bom? Que se você passa ali só rapidinho, deixa o seu nome e pegue uma lembrancinha da igreja para você. Que Deus possa abençoar a sua semana, que você tenha uma semana de vitória, uma semana na presença do nosso Deus, que a sua semana seja uma semana extraordinária. Que o Senhor esteja presente na sua casa, que você sinta uma paz como você nunca sentiu. Amém? Que lá dentro da tua casa você possa falar assim, uau, achei que isso não ia passar. O Senhor, Ele é o Rei da paz, é o Príncipe da paz, como o Bruno pregou. E a Bíblia fala que é uma paz que excede todo entendimento, ou seja, é inexplicável. E essa paz habita dentro de nós, de todos aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, te agradecemos por essa noite, por tudo que aconteceu aqui. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo aqui, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, leve cada um em paz para o seu lar. Que a sua semana seja uma semana abençoada, Deus. Que a semana de cada um, ó Pai, possa ser uma semana extraordinária, uma semana de vitórias, ó Pai. Aquela situação que precisa ser resolvida, coloca a tua mão, ó Pai amado, a situação de enfermidade, intervenha, Senhor. Pai, aquilo que está incomodando, Deus amado, coloca as tuas mãos e traz a tua paz, que em cada casa, em cada lar, seja um altar de adoração ao teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, leva cada um guardados e amparados pelo Senhor e dê uma noite tranquila, de um sono reparador, de um sono tranquilo, ó Pai amado, que só o Senhor pode dar.
Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Estenda suas mãos, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.